A conquista é uma jornada de fé. Eu não sei se você já se pegou numa situação de querer caminhar para resolver alguma coisa, só que não deu muito certo nada as coisas que você estava buscando fazer. Nesse vídeo, eu quero conectar a palavra bíblica em Josué 23 junto com a mentalidade empreendedora que eu entendi um pouco sobre um podcast que eu vi do Brunecast, com um milionário que convenceu o Donald Trump em 3 minutos. Como que ele conseguiu fazer isso? Brevemente, ele não focou no tempo que Donald Trump estava a dar a ele para falar, porque era um dia muito ruim para o Donald Trump. Eles estavam ali ocupados, no caso o presidente, o mais importante do mundo, para resolver as coisas que um cara importante assim tem que resolver. E às vezes são problemas que às vezes a gente nem entende direito quanto é conturbador. Mas existe um negócio muito interessante que a capacidade de resolver problemas desse tipo de pessoas é muito grande. Mas maior ainda foi a visão do Ricardo Bilani. E eu quero passar para você que esse aprendizado que vamos ter aqui agora, ele pode mudar a sua vida, referente à obediência, separação do mal, né? E o amor de Deus que ele pode ter por você. Afirmo que não vou pregar nada de caráter religioso, mas que esse livro aqui é um livro que edifica, é um livro que nos ensina e é um livro que nos capacita, que nos dá auxílio em todos os momentos. Porque essa palavra parece que ela é viva e ela nos agrega em todos os momentos. Eu fiz umas breves introduções aqui, um conceito para a gente conseguir ter uma boa narrativa e conseguir levar esse conhecimento aqui adiante de forma mais simples, direta e objetiva para que a gente consiga aprender mais. Até porque eu passando esse conhecimento para você, que eu adquiri, eu também aprendo muito mais do que eu conseguiria sozinho. Eu quero começar falando sobre permanência na palavra. A obediência é a base da vitória, como eu escrevi aqui. E aqui, nesse caso, né, nós vamos falar da parte da Bíblia de Josué 23:6. E esforçai-vos, pois, para muito guardardes e cumprir de tudo quanto está escrito no livro de Moisés. As leis de Moisés aqui ele fala. Então, guardardes e cumprirdes tudo quanto está escrito na lei de Moisés, que é aqueles mandamentos que todos nós sabemos: amar o seu Deus sobre todas as coisas, não usar o nome de Jesus em vão, de Deus em vão, guardar os domingos e festas, não matarás, não adulterarás, não cobiçarás a mulher do próximo, não confessar falso testemunho. Todos nós sabemos esses conceitos, que são as leis. Então aqui fala isso. E em obediência ser a base da vitória, a gente pode conectar ao que Benino disse, né? No próprio conhecimento que ele estava passando com o Brunet ali. A obediência é uma decisão diária. E fazer o melhor uso do tempo é uma forma de obediência também. Você tem 3 minutos para causar impacto ou desperdiçar a oportunidade. E assim foi com ele quando ele foi falar com o Donald Trump. Ele não pensou, no caso, no tempo. Esse tempo aqui que eu tenho 3 minutos é muito pouco. Ele pensou, não, em convencer ele. E ele não foi tirar uma risada dele, ele foi perguntar para ele as coisas. As perguntas estratégicas que vão levar a gente para um outro lugar. E nisso, né, ele chegou e fez essas perguntas. No caso, ele perguntou: você sabia que no Brasil a maior frota de jato particular, a segunda frota maior de jato particular está lá? Sabia que São Paulo é a cidade que mais tem pontos no meio da cidade do mundo? Acho que é a segunda, não sei, terceira. Acho que é a segunda. Ou a maior, não sei. Acho que é a maior. Não me lembro, eu recordo bem. Mas ele fez perguntas assim, e de marcas também, e o quanto que o Brasil estava precisando de acesso a marcas, a imagem fortes assim. Ele chamou a atenção nisso, basicamente.
E Belino convenceu o bilionário em 3 minutos porque ele soube ver a oportunidade, ele não desperdiçou. Josué sabia que seguir a direção de Deus era o segredo no livro de Josué. As decisões de Deus, que eram os mandamentos, no caso. E em 3 minutos, ele conseguiu fazer isso. E você, nesse caso? Faça uma pergunta a você mesmo. Está usando o tempo com um propósito para você? Fica essa reflexão. Mas eu te aconselho que você use, sim, esse tempo que você tem para fazer essas coisas com sabedoria. Com sabedoria. E nesse outro caso aqui, eu anotei aqui santidade. Santidade é a separação. Protege sua mente e sua missão. E tem aqui Josué 23:7. Não vos mistureis com estas nações. Com essas nações que são as nações que... as pessoas erradas. Isso tá mais ligado ao ambiente, gente. Não vos mistureis com estas nações. Aqui a gente fala também sobre ressignificar os tropeços. Os tropeços que às vezes a gente comete e acha que por conta daquele tropeço não vai mais nada dar certo. E nesse caso, o Belino, Ricardo Belino, no podcast, veja esse podcast, também é muito legal. Ele fala sobre empreendedorismo, né, de uma forma que é muito simples. A gente vai errar, tropeçar, duvidar, mas o problema em si disso não é errar. É se misturar com o erro e se deixar o tropeço definir quem você é hoje. Então, é você ver, nossa, eu errei. O que eu posso fazer com esse erro? Aprendi com esse erro. Todo mundo fala isso, é muito simples. Mas será que todo mundo realmente aprende com seus erros? Porque às vezes eu já errei mais de uma vez no mesmo erro. E depois realmente eu tive que aprender. Mas se a gente tivesse a mentalidade consciente de... não, eu preciso errar uma vez só. Não preciso errar mais. Ou então mais além disso. Se eu vi o erro que um amigo, um familiar, um empresário fez, eu posso falar assim, não, calma. Eu não preciso errar aquele erro ali porque ele já errou por mim. E eu aprendi com o que ele me passou. Por isso que é interessante a gente conhecer e ter essa rede de network, de assistir pessoas, de estar perto de pessoas. Então, a santidade, no caso, é manter o foco. O mesmo depois de falhar. Como empreendedores da fé, que se diz aqui que eu anotei. A gente aprende com os erros e continua o maior inimigo, às vezes somos nós mesmos. O maior inimigo, às vezes, de tudo vai ser nós mesmos. O local que a gente está hoje, só estamos aqui porque o que a gente fez para chegar até esse momento não vai definir o que vamos ser a partir do que a gente deve fazer para concluir o nosso chamado com Deus. Então, o que te fez chegar até aqui agora não vai te levar até onde você precisa estar. Então você precisa ter movimento e sair do medo do desconhecido. O medo do desconhecido é nesse local que você consegue estar evoluindo. Medo de não errar, porque você vai errar. Mas que você erre mais rápido, que você erre o quanto antes. Porque só assim a gente consegue avançar na vida. Nenhuma pessoa que você conhece que tem sucesso, que é uma pessoa que você almeja, que você fala, nossa, esse cara, essa mulher, ela é incrível. Ela nasceu incrível. Talvez sim, de coração, mas ele errou muito, às vezes, para conseguir, às vezes, bens financeiros, propriedades, intelecto, capacitação. Ela errou muito para ela chegar no nível que ela está hoje e ela está longe de chegar ao que Deus quer para ela, ao que Deus quer para você, ao que Deus quer para mim. E no terceiro ponto, a gente vai falar sobre amar a Deus de verdade.
Aquela fé que move montanhas, que todo mundo fala, mas que nem todo mundo prega. Porque a palavra bíblica, ela fala que a gente deve viver pela fé. Vivendo pela fé, a gente consegue alcançar o extraordinário. Estou meio com o nariz meio entupido, mas tudo bem. A gente não pode se travar por conta disso. A fé que move montanhas. A fé que nos faz caminhar, avançar, progredir. E em Josué 11 fala: guardai com diligência as vossas almas, para amardes ao Senhor. Então isso diz em amar o Senhor de todo o coração. De todo o coração devemos amar ao Senhor. E o amor de Deus deve ser o motivo e a motivação para tudo. Manter um relacionamento de reverência ao Senhor. Porque essa é uma fé. Gente, viver sem fé é algo muito ruim. Muito ruim viver sem fé. Você não sabe o quanto é ruim uma pessoa viver sem fé. É a mesma coisa que a pessoa viver sem objetivo. Imagina uma vida dessa. Então esse amor é o que sustenta a fidelidade e faz aparecer o posicionamento para as bênçãos futuras. Então, para a gente conseguir ter as bênçãos futuras, precisamos ter o pensamento agora no agora, mas tendo fé que algo maior vai acontecer, mesmo que o momento possa não parecer nada propício a isso. Então é sobre isso. É sobre ter a total fé de que o que está acontecendo agora tinha que acontecer. Tem que acontecer. O que aconteceu tinha que acontecer. E o que está acontecendo agora tem que acontecer. De forma para você se capacitar ou você se fortificar. Porque já percebeu quando a gente treina na academia? É fazendo força, sentindo dor, desgaste, que ficamos mais fortes. E na vida não é diferente. Precisamos, às vezes, passar por momentos de dores para que a gente se fortifique ainda mais. Então, portanto, guardai com diligência as vossas almas para amardes o Senhor vosso Deus. Isso diz em Josué 23:11. Muito forte essa passagem, esse versículo em Josué 23, esse capítulo. E esse ponto aqui, né, traga a visão de fé, que fé não é religião. E Belino, esse bilionário que convenceu em 3 minutos o Donald Trump, ele falou sobre isso. É o acesso direto ao que é maior que nós, que não está ligado à religiosidade. Não está ligado à religiosidade. Está ligado ao acesso direto ao que é maior que nós. Jesus. Saúde. Então, não é sobre ser religioso. É sobre ser de fé, ser um homem de fé, uma mulher de fé. E crer no invisível. Aqui, ó. Que sonha, eu anotei, que sonha grande. E aceita que vai fracassar algumas vezes no caminho. Fé é presença, é empatia, é verdade. E é realmente isso. Se você pode sonhar, você pode realizar. Mas tem que amar a Deus com intensidade. Porque quem ouve a voz de Deus anda com ousadia. Anda com ousadia quem ouve a voz de Deus. Planejamentos que você achava que não iriam dar certo, vão dar certo a partir de então. Porque essa é a vontade de Deus. E você é ousado de saber que é um filho amado, uma filha amada. Porque a palavra de Deus também diz nesse livro aqui que nós somos a imagem e a semelhança de nosso Criador. Quem é o nosso Criador? Existe alguém que nos criou. E esse alguém, não estamos falando da nossa mãe, tá? Do nosso pai.
E ainda assim somos imagem e semelhança do nosso mãe e nosso pai, porque eles não criaram nem educaram. Mas existe uma imagem e semelhança maior que essa, que é de quem te gerou antes mesmo de você estar dentro do ventre da sua mãe, que já escreveu algo maior na sua vida, que já entendeu que o que são os sonhos que você precisa chegar, os sonhos que você precisa alcançar. Esses sonhos são os pequenos perto do sonho que Deus tem para você, tem para mim. É muito simples sentir o amor de Deus. É você querer conversar com Ele como um amigo próximo, mas de coração quebrantado, porque Ele é o Senhor. E aí sim, Ele vai te usar, te aceitar como o filho que você é. Então não é sobre religiosidade, gente. Não é sobre tempo que uma pessoa tem na igreja. Não é sobre quem está mais perto de Deus, quem tem a bênção de Deus. Não é porque alguma pessoa tem muito dinheiro que ela é abençoada por Deus. Às vezes ela está cumprindo um princípio tão simples que ela não precisa nem ter Deus, mas que a palavra ela não falha, né? Quando você cumpre um princípio como ser grato. Às vezes a pessoa ela não vai na igreja, mas ela é grata por tudo que ela tem. Mesmo às vezes não tendo nada no início. E ela começou a conquistar as coisas mais e mais, porque ela, por tudo que ela tinha, ela dava graça. Em Tessalonicenses 5,18 fala: dai graça a tudo, porque essa é a vontade de Deus Cristo para conosco. Então dá graça. E as pessoas às vezes cumprem os princípios assim e conseguem na vida. E as pessoas às vezes entendem, porque tem algumas pessoas passando por tanta coisa ruim e outras passando por tantas coisas boas. E essa pessoa que está passando por tantas coisas ruins, ela está temente ao Senhor, está alegre todos os dias, e ela não tem o dinheiro que essa outra pessoa tem. As pessoas estão cegas às vezes por dinheiro. E dinheiro é uma moeda de troca barata, perto de outras coisas. E não é a raiz de todo mal, mas para algumas pessoas sim, porque o dinheiro ele pode ajudar. Ele pode te dar segurança, um bom plano de saúde, uma boa escola para o seu filho, para sua filha, pagar uma faculdade para você, por exemplo. Então, as pessoas às vezes veem a história do jovem rico e falam que Deus queria que ele entregasse, vendesse tudo e entregasse aos pobres. Aí as pessoas radicalizam a achar que de forma religiosa, né, de que não, então Deus não quer que a gente tenha dinheiro. Dinheiro é a raiz de todo mal. Se eu tiver dinheiro, eu não tenho a bênção de Deus, porque ele falou pro jovem rico ele tem que pegar o dinheiro e dar tudo pros pobres. Ali era porque ele testou o coração de um cara que só queria, a única coisa que ele tinha era dinheiro. Então ele falou, se só tem dinheiro, então tá, pega tudo que você tem. Você quer o reino dos céus? Pega o seu dinheiro, entrega seu dinheiro e vai. Quero ver aí se tu consegue fazer isso. Eu já sabia, até a resposta eu já sabia. E o jovem rico vai, bota o rabo entre as pernas e não, eu tenho muita coisa, como é que eu vou vender tudo? Ele deve ter perdido a oportunidade maior da vida dele, porque ele ia perder o dinheiro que ele tinha naquela hora, mas ele ia ganhar algo maior do que só dinheiro, que é a vida eterna. E tudo vos serás acrescentados, ia ser acrescentado a ele. Porque não é só a vida eterna que é prometida, são todas as bênçãos do planeta Terra. Então, para fecharmos de forma inspiradora a ponte entre o céu e a terra, Deus já entregou a terra como entregou a Josué, mas é você que tem que pisar nela. O que separa o impossível do realizado é a fé colocada em ação. Não espere ter tudo pronto. O impossível só existe até que alguém acredite o suficiente para desafiar. Seja esse alguém. E lembre-se, quem vira o jogo somos nós, mas ninguém faz nada sozinho. Se essa palavra falou com você, compartilha ela. Tira do papel, anota alguma coisa. Compartilha, não o link, não quero visualização, não precisa disso. Mas compartilha essa ideia com alguém, se você ficou até aqui. Tira do papel essa semana, falar para alguém sobre o poder de ter fé que move montanhas, de conseguir, de superar.
e vai. Deus está contigo.